consegue ver os slides que eu estou compartilhando, beleza? Vamos começar então, revisão para EFON, prova que acontece nesse final de semana. Eu sei que tem bastante gente por aqui que é meu aluno, que vai prestar a prova da EFON. Vamos conversar então sobre as dicas finais para a redação, né? Vamos conversar sobre as questões finais relacionadas à redação. Vamos conversar um pouquinho sobre temas subjetivos, que eu sei que é um problema que muita gente enfrenta, muita gente tem ali na hora de realizar provas, principalmente, né, a prova da EFON, que acaba ali de vez em quando trazendo temas que são um pouco mais subjetivos, um pouco mais filosóficos, a gente vai conversar sobre isso também. E eu preparei, então, uma aula para a gente trabalhar todas essas questões, beleza? Vamos começar, então. Pessoal que está comigo no Insta, vocês querem entrar comigo no Class? Aí eu compartilho com vocês o link aqui também. Como eu vou fazer isso, eu não sei, porque provavelmente eu vou ter que sair da live. Deixa eu ver se dá certo. Cadê o link? Eu perdi o link da aula. Aqui. E deixa eu mandar. Vamos ver se vai. Deixa eu. Ó, gente, é um link que se vocês clicarem, vou até deixar ele fixado, ó. Eu só não sei se vocês conseguem clicar ele por aí, né? Vou deixar ele fixado como comentário. Mas eu não sei se vocês conseguem clicar nele ou se vocês precisam copiar e colar. Mas tá aí o link para quem quiser entrar comigo aqui pelo Google Meet, beleza? Vamos lá, então, gente. Revisão da iPhone. Qual que é a primeira coisa que a gente precisa entender e precisa conversar sobre a redação da iPhone? Primeira coisa, ela não seguiu as alterações que as outras provas da Marinha seguiram esse ano. Então, nós já tivemos 2 rodadas de prova da Marinha esse ano, todas elas de acordo com o novo edital, com a nova grade. A iPhone não segue essa grade, tá? A iPhone segue a mesma grade de correção já tem um tempinho, que é aquela grade que é 50-50, totalizando 100 pontos. Então, não tivemos alteração no edital, não tivemos alteração em nada. Então, segue sendo um texto dissertativo, não especificamente argumentativo. Mas nós vamos optar pelo argumentativo para não correr risco aí de perder ponto com algum corretor. Mínimo de 20 linhas, máximo de 30. Total de pontos é 100. Não tem texto de apoio. Você precisa copiar o título tema. E a grade de correção é dividida somente entre estrutura e expressão. Então, de forma geral, ali um checklist mais geral da EFON, é isso que nós temos, certo? O que é importante aqui nesse meio? O fato de não termos texto de apoio, então você vai chegar lá, vai receber um título tema e vai ter que escrever a sua redação sobre esse título tema. Não temos ali um texto que vai auxiliar, né, no final das contas, a você formar ali os seus argumentos. É só o título tema. Ok. Tendo isso em mente, vocês precisam de repertório para a hora da prova. O que você vai utilizar de repertório? Absolutamente tudo, tá? Qualquer coisa que tenha a ver ali com o tema que foi colocado pode ser utilizado como repertório. Então, pode ser um filme, pode ser um livro, pode ser uma série, pode ser uma novela que você tenha assistido e que case ali com o tema argumentado, pode ser qualquer coisa que encaixe naquilo que foi colocado de acordo com o título tema, certo? Bom, com isso, a gente parte, então, ali para questões importantes do edital. Então, já falei para vocês que a redação, ela vale ali até 100 pontos, né? Essas duas partes... Opa, chegou pergunta. Um fato é considerado um repertório? Sim. Se for um fato histórico, você não precisa trazer fonte nem nada, porque é um fato histórico, ele é de conhecimento, a gente vai partir para esse pensamento. Se for um fato, uma exemplificação de algo muito recente ou muito específico, você precisa trazer quem noticiou esse fato só para deixar o repertório bem amarradinho, tá? Então, isso é só para auxiliar ali na coesão, só para poder ajudar ali a realmente deixar o texto coerente e não ficar nada de fora, não ficar nenhum problema ali de amarra, tá bom? Mas um fato é considerado repertório, sim, e é importante também o modo como você vai apresentar esse fato, tá? Na hora que eu for mostrar para vocês exemplos de redação, a gente fala um pouquinho mais sobre isso, beleza?
Sobre temas, gente, a IFOM ela tem uma lista de temas muito vasta. Então, pode ser que esse ano eles venham ali, eles vão ali para a inteligência artificial, que foi o caso da aeronáutica no final de semana passada, que é um tema que está super em alta. Pode ser que eles falem ali de questões relacionadas com é, guerras e conflitos e coisa do tipo. Então, tudo isso é possível no final das contas em relação a tema, já que a iPhone é muito diversa. E sempre levando em consideração o fato de que a iPhone também gosta de temas subjetivos. Então, pode ser que vocês cheguem lá e caia um tema perguntando o que é felicidade. E é sobre isso que a gente vai falar hoje também, para vocês entenderem o que escrever, caso cheguem ali na hora da prova e tenham um tema super aberto, né? Alguma coisa do tipo o que é felicidade, o que é medo e por aí vai. Então, a gente vai conversar sobre isso também, beleza? A redação, gente, ela não pode ter nenhum tipo de marca identificadora. O que isso significa? Significa que vocês precisam tomar muito, muito cuidado com rasura também. Então, rasura pode ser considerada marca identificadora dentro de uma redação, dependendo do modo como você faz ali, se faz demais, né? Então, tomem cuidado com as rasuras também. É muito importante que vocês tentem fazer o texto ali o mais limpo possível, tá? O mínimo possível de rasuras e erros, que isso vai ajudar vocês na hora da nota, certo? A gente vai perder 5 pontos por cada linha que não for escrita ou que for escrita acima ali das 30 linhas permitidas, então tomem cuidado com isso também. Cuidar ali da quantidade de linhas é muito importante para vocês conseguirem manter uma nota bacana sem perder ponto à toa. A redação ela não pode fugir do tema que for proposto, então fuga ao tema. O que significa fuga ao tema? Significa que você não escreveu exatamente sobre aquilo que foi solicitado e não respeitou os recortes que são feitos. Os recortes ali temáticos, geográficos, sociais, históricos, o que isso significa? Significa que quando chega, né, ali, deixa eu passar aqui para o nosso títulozinho que vocês vão entender melhor. Deixa eu avançar. Aqui, ó. Então, vamos pegar, por exemplo, o tema que eu acho que foi de 2019, não lembro bem agora, mas que ele falava sobre padrões de beleza e os efeitos na autoestima do indivíduo. Esse é o título do tema que você vai receber na hora da prova, certo? Então, é isso que você vai ver ali na hora da prova, na hora que você chegar para fazer a sua redação. Esse tema provavelmente vai ser colocado na lousa e é sobre ele que você tem que escrever. Bom, quando a gente recebe o tema, a primeira coisa que a gente faz é conseguir identificar quais são os termos-chave, o que é mais importante. Então, aqui, o que eu tenho de importante? Padrões de beleza, efeitos, autoestima, indivíduo. A gente vai levar em consideração de que esses são os nossos pequenos recortes, tá? Então, eu tenho que falar de padrão de beleza, tenho que falar quais são os efeitos do padrão de beleza. Efeitos em qualquer lugar? Não. Os efeitos na autoestima. Na autoestima de qualquer pessoa? Não, na autoestima do indivíduo. Então, aqui, por exemplo, eu vou evitar trabalhar os padrões de beleza, ali, os efeitos dos padrões de beleza, na sociedade como um todo. Aqui eu vou focar no indivíduo, já que o texto pede para que eu fale sobre o indivíduo em si. Então, é importante tomar cuidado com essas questões. O que pode ser recorte também? A gente pode ter recorte geográfico, que é aquele recorte que vai falar para a gente trabalhar questões ali no Brasil, ou então na zona rural. A gente pode ter recortes históricos, temas que pedem para você falar sobre a atualidade, sobre a contemporaneidade. A gente pode ter recortes sociais, caso eles peçam para você falar de um grupo social específico. Então, tudo isso pode acabar entrando ali na hora da construção da nossa redação e a gente precisa tomar cuidado para não fugir. E por isso que é tão importante, né, cuidar aí dos recortes que aparecem dentro do título tema, certo? A prova da EFON, ela geralmente vai abordar questões ali que são mais contemporâneas, tá? Que são contemporâneas, que são relevantes. Ela vai exigir que o candidato demonstre um conhecimento acerca dessas questões, né? Desses temas, dessa contemporaneidade. E é aí que entra o que eu falei para vocês da necessidade de um repertório sociocultural.
Repertório esse que vocês já construíram até aqui, que vocês já acumularam aí ao longo do tempo, que vocês, enfim, já têm e vai conseguir usar no dia da prova. Ai, Mari, mas eu não tenho repertório, eu não sei o que usar como repertório. Sabe sim, porque você com certeza já assistiu um filme, já viu uma série, já leu um livro, você sabe de acontecimentos históricos, você sabe de fatos ali que aconteceram ao longo do tempo, você tem esse conhecimento. Você só precisa trazer ele para dentro da sua redação de uma forma que fique organizado e que faça sentido ali com o tema que está sendo apresentado. Então, não tenham medo do repertório sociocultural. Isso é o que eu mais falo para vocês e que eu mais prezo que vocês tomem cuidado. Mas, vamos ver aqui alguns exemplos de repertório que vocês podem utilizar, que eu acho que isso vai ser bacana. Então, por exemplo, sobre cidadania e sociedade, né? A gente está falando aqui de cidadania e sociedade. Dentro de direitos humanos, pode entrar ali discussões sobre igualdade, justiça social, direitos fundamentais. Pode cair democracia e participação política, a importância do voto, engajamento cívico, participação de movimentos sociais. Pode cair ali diversidade e inclusão, então questões de gênero, raça, etnia, enfim, todas as inclusões aí que nós temos. E pensando nisso, um ótimo repertório que você pode utilizar sempre é a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, certo? Então, é um documento ali que fundamental, que vai estabelecer os direitos básicos e fundamentais de todos os seres humanos, independente de raça, nacionalidade, religião, sexo ou origem social. Então, está falando sobre algum desses assuntos que abordam ali questões sociais, utiliza a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eu posso usar isso daqui para muita coisa. Então, se for para discutir igualdade de gênero, se for para discutir igualdade racial, se for para discutir igualdade étnica, se for para descobrir qualquer tipo de igualdade, a gente pode trazer a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que vai dizer que todos são iguais perante a lei, certo? Então, inclusive, dá para a gente trazer ali a citação de que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direito. Olha que curtinho. É um trechinho super curto e que você pode trazer em diversos tipos de redação, em diversos temas de redação, que vai casar ali com várias, né, opções de tema que possam aparecer para vocês. Se a gente estiver falando de educação e cultura, qualidade da educação, acesso à cultura, falando ali da importância da cultura do desenvolvimento humano, ou então leitura e formação crítica, assuntos que abordem essas questões culturais, a gente vai poder trabalhar ali, por exemplo, a Lei Rouanet, certo? Então, dá para citar a Lei Rouanet, que vai ser uma política pública brasileira que busca incentivar a produção cultural e o acesso à cultura por meio de incentivos fiscais, certo? Para poder trazer isso dentro da redação, eu vou citar a importância da cultura para o desenvolvimento humano e social, vou citar essa Lei Rouanet, dizendo que ela possibilita a realização de projetos culturais em diversas áreas, como teatro, cinema, música, literatura, promovendo o acesso da população a eventos culturais. Mais uma aqui, ó. Ai, Mari, mas eu não tenho repertório. Tem sim, eu tenho certeza que todo mundo já ouviu falar de Lei Rouanet nas suas andadas aí pela internet, e que agora pode trazer Lei Rouanet sempre que a gente estiver falando de cultura, eventos culturais, eventos relacionados ali à cultura de uma forma geral. Pronto, mais um repertório que você tem para poder utilizar aí na sua redação. Se a gente estiver falando sobre tecnologia e sociedade, então impactos da tecnologia sempre é um tema que pode aparecer dentro da redação. Redes sociais, nossa, redes sociais, gente, já até saturou, né? O tanto que se fala sobre redes sociais nas provas de redação por aí. Também pode cair, também pode aparecer, principalmente falando sobre a influência das redes sociais, tá? Inovação no futuro, inovação e futuro do trabalho, aqui entra inteligência artificial, transformações trabalhistas, o modo como o trabalho tem mudado aí a sua cara tecnologicamente falando, e para poder trabalhar todos esses assuntos, a gente pode aqui trazer, por exemplo, o documentário O Dilema das Redes, certo? Que vai ser ali um documentário da Netflix, que ele vai trabalhar ali questões relacionadas com os impactos das redes sociais na sociedade, abordando ali temas como vício em tecnologia,
manipulação de dados, então aqui já dá para citar para a questão relacionada a fake news, polarização política, saúde mental, comportamento, influência, mídia, hábitos de consumo, dá para utilizar para citar várias questões aí nesse meio, certo? Então, quando a gente vai discutir, por exemplo, as vantagens e desvantagens das redes sociais, a gente pode citar esse documentário destacando os efeitos negativos dessas redes, né? Então, a gente traz o dilema das redes, destacando os efeitos negativos do uso excessivo das redes sociais para a saúde mental dos jovens, né? Especialmente ali entre os jovens, trabalhando essa questão dentro de tecnologia e saúde, certo? Se a gente for falar sobre meio ambiente e sustentabilidade, o que dá para trazer? Ali dá para a gente falar sobre mudanças climáticas, dá para falar sobre sustentabilidade, né? Práticas sustentáveis, a importância da preservação ambiental, dá para falar sobre consumo consciente, então o impacto do consumo no meio ambiente. Aqui já dá para linkar, inclusive, com a questão das mídias sociais, né? E como elas têm ali afetado o consumo, tem afetado, então, também a parte relacionada ao meio ambiente, dá para trazer tudo isso. E o repertório que a gente mais vai usar para falar sobre meio ambiente, Acordo de Paris sobre mudanças climáticas, tá? É outro que é fácil de guardar, que eu tenho certeza que vocês já viram em algum momento da vida de vocês, vocês já passaram pelo Acordo de Paris em algum momento. Então, ele vai ser um acordo internacional que estabelece metas para a redução das emissões de gases de efeito estufa, visando ali limitar o aumento da temperatura média global, abaixando ali 2 graus em relação aos níveis industriais, certo? Quando que a gente vai utilizar isso? Para discutir ali, por exemplo, medidas de mitigação das mudanças climáticas. Então, se eu quero falar sobre mitigação, se eu quero falar sobre acordos internacionais, se eu quero falar sobre a importância de acordos internacionais para o meio ambiente, eu vou lá e posso citar o Acordo de Paris. Mari, mas eu não lembro a data. Eu não lembro quando que foi o Acordo de Paris, eu não lembro quais eram os países que estavam inseridos. Tudo isso ajudaria no repertório? Com certeza. Tudo isso deixa o repertório cada vez mais completo. Porém, se você só lembra que o Acordo de Paris existiu e lembra para que é que ele serve, que nesse caso aqui a gente está falando que são metas da redução de emissão de gases poluentes, né, de gases de efeito estufa. Lembrou isso, já é o suficiente para trazer dentro da redação. Então, não precisa elaborar muito para poder trazer essa questão, tá? Você só tem que abordar ali isso relacionado ao meio ambiente e pronto. Você já tem um repertório relacionado com o meio ambiente também. Para falar de saúde, de bem-estar, a gente pode trabalhar aqui saúde pública, então desafios e soluções para o sistema de saúde eficiente, saúde mental, gente, super em alta, mais uma vez, pode cair tranquilamente nas provas aí que acontecem ao longo do ano. Então, importância de saúde mental, como promover saúde mental, coisas do tipo. Hábitos saudáveis, vira e mexe cai também em prova, então é algo que também sempre retorna aí à sociedade, então é algo que também pode cair. E para falar de saúde de forma geral, a gente vai citar o quê? A gente vai citar o SUS. Mais um, todo mundo aqui conhece o SUS, já sabe alguma experiência em relação ao SUS, ou própria, ou de alguém ali que vivenciou algo, não que você possa utilizar suas experiências pessoais de repertório, você não pode, mas você pode trazer a realidade do SUS como um todo. Isso pensando tanto nas questões positivas quanto nas questões negativas, tá? Então, o SUS, que é o Sistema Público de Saúde no Brasil, o sistema, né, se for para a gente abrir a sigla, o Sistema Único de Saúde, ele garante acesso universal gratuito a serviços ali de saúde para a população geral, certo? Então, consulta médica, exame, vacinação, tratamentos. E aí, se você vai discutir, por exemplo, os desafios da saúde pública, você pode citar como o SUS ele desempenha ali um papel fundamental na promoção da saúde, no combate às doenças, e você pode levantar
que, porém, né, ele tem ali falhas, tem problemas de desvios de verba, tem problemas ali de aplicação, tem problemas de organização. Então, tem como você trazer essas duas visões relacionadas ao SUS. Você pode fazer um comparativo, por exemplo, entre países que oferecem um serviço gratuito de saúde e países que não oferecem serviço gratuito de saúde. Dá para trazer esses paralelos também. Então, é só você parar e pensar: poxa, será que eu realmente não sei nada, não tenho nenhum repertório para trazer? E eu já mostrei para vocês até agora que sim, né? Que nós temos vários. Se for para falar de economia e desenvolvimento, então temos ali que abordam desigualdade econômica, empreendedorismo, super em alta também, junto com a uberização, tá? Então são temas aí que vocês podem pesquisar sobre, que ajuda bastante. Globalização também é um tema que sempre está em alta para ser trabalhado dentro de redação. As bancas gostam de trazer bastante coisa ali sobre globalização, então também é algo que pode aparecer. E se for para falar sobre economia, a gente pode citar o relatório de desenvolvimento humano da ONU, certo? Que é um relatório anual que analisa ali diversos indicadores sociais, econômicos e ambientais em nível global, regional e nacional. E aí ele vai destacar as desigualdades existentes, propondo ali medidas para diminuir essas desigualdades, tá? Então, aqui, por exemplo, eu posso discutir as disparidades de renda, então, as diferenças de renda existentes ali a nível regional, nacional, internacional, enfim. Posso citar esse relatório como ele aponta a necessidade de políticas públicas que promovam ali distribuições mais igualitárias. Posso falar sobre o acesso igualitário a oportunidades econômicas. Então, posso citar o relatório de desenvolvimento da ONU para várias questões ali relacionadas com economia e como ele é fundamental para a gente conseguir entender a economia, não só a nível nacional, mas também a nível internacional, ali no final das contas, já que ele aborda todas essas questões, certo? E ali, ó, último repertório que nós temos, né, dos eixos, a gente vai falar sobre segurança e justiça, certo? Segurança e justiça, principalmente em provas ali de cunho militar, tá? Pode entrar a segurança pública, os desafios e as políticas ali para garantir a segurança dos cidadãos. Pode entrar sistema judiciário, tá? Não esqueçam do sistema judiciário, também é algo que sempre pode aparecer dentro das redações. Pode entrar corrupção e os impactos ali da corrupção na sociedade e modos ali de combater essa corrupção. Também são temas que sempre aparecem dentro de redação e que a gente pode citar. Relacionado à questão de segurança, a gente pode citar, por exemplo, o Estatuto do Desarmamento, que vai ser uma lei, né, que vai regulamentar o controle de armas de fogo e de munições, visando reduzir a violência e promovendo a segurança pública. Então, dá para a gente citar o Estatuto do Desarmamento, tanto as partes positivas quanto as negativas. Então, sempre bom lembrar que o repertório, gente, ele serve para as duas coisas. Ele serve para você frisar as partes positivas e ele serve para você elaborar, trabalhar e trazer as partes negativas também, o que é muito importante dentro da sua redação, caso ela solicite, né, os dois lados ali de uma mesma moeda, certo? Agora, se a gente estiver falando sobre temas filosóficos ou subjetivos, que é ali o plot da nossa aula, antes de seguir, como é que vocês estão aqui comigo no Meet, gente? Dúvidas por aí? Se vocês quiserem mandar alguma pergunta, pode mandar no chat ou então abrir o microfone, o que for melhor para vocês, tá? Antes da gente começar a falar aqui dos nossos temas filosóficos ou subjetivos. Gente, a iPhone, ela tem costume de trazer temas que são ali um pouco mais subjetivos. Eu trouxe para vocês os temas anteriores, a gente vai passar por eles daqui a pouquinho. Não são todos, mas às vezes eles trazem essa pontadinha, sabe? O que que a gente faz? A gente toma cuidado com o modo como a gente vai apresentar essas informações. E eu trouxe para vocês um passo a passo para trabalhar com temas mais subjetivos ou mais filosóficos. Só que no final das contas é um passo a passo que você vai poder utilizar para resolver e responder qualquer tema, tá? Ele é para ajudar muito no título ali, quando não tem nenhuma proposta, tem só o título tema e dá uma assustada, mas você vai poder utilizar, no final das contas, para qualquer tema, beleza?
Chegou a pergunta, se eu tenho algum repertório relacionado à importância da empatia nos tempos de crise, a gente pode citar o caso do Rio Grande do Sul, por exemplo, e o modo como ali nós tivemos doações de diversas partes, né, do país, inclusive regiões que são mais marginalizadas e que, mesmo assim, fizeram doações para o Rio Grande do Sul. Tem um exemplo muito bacana de um pessoal, eu não vou lembrar de qual estado que eles são, eu acredito que seja daqui de São Paulo, daqui, da onde eu tô, né? Mas eu não tenho 100% de certeza, preciso dar uma busca depois. Mas teve um grupo de refugiados palestinos que fizeram uma doação gigantesca para o Rio Grande do Sul. Então, você pega um povo que já está em situação ali marginalizada, né? Já está em situação de risco por serem refugiados, e que mesmo assim se juntam para fazer uma doação para ali uma situação de calamidade, uma situação de crise. Então, isso, por exemplo, já seria um repertório para poder utilizar dentro dessa questão de empatia em momentos de crise, ou então da empatia em momentos de dificuldade, por aí vai. Qualquer exemplo de doação você pode trazer para dentro desse tema, tá bom? Bom, o pessoal que está comigo no Insta, se vocês tiverem dúvidas também, podem mandar. Eu estou aqui tentando ler as mensagens de vocês. Às vezes passa meio rápido, mas eu consigo acompanhar sim, hein? Vamos lá para o nosso passo a passo, então? Primeira coisa, gente, o que você vai fazer quando recebeu ali aquele tema de redação na sua mão? Que, como eu disse, muito provavelmente vai entrar alguém e escrever o tema ali na lousa para você poder escrever sobre ele. Você vai, em primeiríssimo lugar, ler o tema com muita atenção, tá? Você vai ler com muita atenção, vai ali certificar que você está entendendo todas as nuances, todas as possíveis interpretações, vai focar se o tema te traz termos como e, como ou. O que eu quero dizer com isso? Se ele pede para você falar sobre os lados positivos e negativos, você vai trabalhar obrigatoriamente as duas questões, porque ele está pedindo aqui para gente, ó, o E, certo? Agora, se ele fala para gente, tal, utopia ou realidade, eu tenho que escolher um ou outro. Não posso abordar as duas questões e dizer que as duas são válidas, ou então trazer cada uma em um parágrafo de desenvolvimento. Eu preciso escolher se eu vou trabalhar com utopia ou se eu vou trabalhar com realidade. Então, isso faz parte da compreensão do tema. É você checar quais são os comandos que fazem parte do seu tema. É focar nas palavrinhas que estão ali dentro para entender sobre o que é que você tem que falar. A gente vai analisar os temas passados para conseguir entender bem como isso funciona, tá? Depois disso, né? Depois que eu fui lá e consegui ler, entendi muito bem o que é que ele está me pedindo. Eu vou definir os conceitos-chave, tá? Então, se o tema tem ali um conceito filosófico ou um tema subjetivo, você vai definir claramente esses conceitos dentro da sua introdução e você pode começar definindo isso claramente na sua própria cabeça. Então, vamos supor que eles peçam para vocês o conceito, né? Que ele traga ali o conceito de raiva. Você precisa definir muito bem dentro da sua cabeça o que é raiva. Qual é a definição do conceito raiva? Como que eu posso definir o que é raiva? Você precisa ter isso em mente para daí partir, né, para o restante, para daí partir para a elaboração da sua redação, certo? A estrutura que a nossa redação precisa apresentar, o que que ela traz? Ela traz uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, certo? Na introdução, a gente vai apresentar o tema e a tese. Então, a tese é o seu ponto de vista. Então, você vai incluir uma definição clara ali dos termos-chave e vai contextualizar o seu tema, deixando claro o seu ponto de vista, seu argumento sobre aquele assunto. O desenvolvimento você vai dividir sempre em 2 parágrafos, tá? Não menos do que isso, porque senão você vai acabar fugindo da estrutura textual solicitada. Não mais do que isso, porque você só tem 30 linhas para escrever, não tem porque a gente enfiar 3 parágrafos de desenvolvimento.
E na conclusão, você vai resumir os pontos principais e reafirmar a sua tese, tá? Reafirmar essa tese pode oferecer uma reflexão final, mas a gente só vai apresentar proposta de intervenção, né, sugestão de solução ou análise ali de solução, se for solicitado pela banca. Se por algum milagre vocês chegarem ali na hora da prova e tiver escrito em algum lugar, apresente proposta de intervenção, aí sim você vai tentar resolver, né, vai tentar apresentar ali uma proposta de solução para a questão. Mas isso não faz parte da estrutura dissertativa argumentativa. Isso é coisa do Enem. Isso não é da redação dissertativa argumentativa. E tem muito lugar por aí que ensina vocês a colocarem propostas de intervenção na conclusão, mas isso não é necessário, gente. Inclusive, pode acabar tirando pontos da redação se for um corretor ali um pouco mais rígido com a correção. Já que você está adicionando algo dentro do parágrafo que não faz parte da estrutura do parágrafo. Então, tomem cuidado com isso, tá? A gente só traz propostas de intervenção se for solicitado trazer proposta de intervenção, ok? Agora eu vou interpretar o tema, e aqui eu quero que vocês prestem muita atenção, tá? Tema filosófico ou tema subjetivo. Eu preciso interpretar esse tema. Como é que eu vou fazer essa interpretação do tema? Eu vou fazer perguntas. Eu vou perguntar para o meu tema coisas ali que podem me ajudar a entender melhor o que ele quer de mim. Então, se o tema for algo como o que é felicidade, começa a se questionar questões relacionadas à felicidade. Então, eu posso me questionar, por exemplo, a felicidade é um estado permanente ou é momentâneo? É subjetiva ou tem ali elementos objetivos que contribuem para essa felicidade? Eu faço para mim questionamentos ali a respeito do tema. Então, quando eu me questiono, por exemplo, se a felicidade é um estado permanente ou momentâneo, eu tenho ali já uma resposta para poder definir o que eu quero trazer dentro da minha redação. Entendem? Então, eu não parto mais ali só daquela pergunta extremamente subjetiva: o que é felicidade? Poxa, muito mais difícil de responder, não é? Agora, se eu crio questões sobre ela, se eu pergunto se a felicidade é um estado momentâneo, se eu afirmo que a felicidade é um estado momentâneo por conta da pergunta que eu fiz, se eu afirmo que ela é atingida subjetivamente com coisas que às vezes nem é possível ali identificar o motivo de se trazer felicidade, eu já consigo responder de maneira muito mais eficiente aquilo que foi colocado para mim como tema. E isso, gente, vai funcionar para qualquer coisa subjetiva que caia. Então, se eles perguntarem para vocês qual é o significado de empatia, qual é o significado de empatia? Eu crio perguntas a respeito da empatia. Então, eu posso perguntar para mim mesmo ali se a empatia é um sentimento desenvolvido com indivíduos desconhecidos ou se é mais fácil criar esse laço com pessoas que você conhece. Eu posso perguntar se é mais fácil a gente criar o sentimento de empatia com pessoas que passam por situações parecidas com a nossa, ou se o indivíduo precisa apenas estar ali em um momento de crise para a gente sentir empatia por ele. Então, qualquer pergunta que caia, que venha para esse lado mais subjetivo, eu vou modelar essa pergunta para que ela me apresente respostas e essas respostas sejam ali a minha tese, sejam aquilo que eu vou utilizar como argumentação. Certo? Então, com isso em mente, né, com esse tipo de construção em mente, a gente consegue trabalhar de um jeito muito mais fácil esses temas aí que podem aparecer, que às vezes a gente até acha que são temas impossíveis de se abordar sobre, que são temas difíceis de se falar sobre, certo? Vamos falar de alguns filósofos para facilitar a vida de vocês, que eu sei que vocês gostam. Então, separados aqui com ideia-chave e a obra que vocês podem citar, beleza? Então, se você quiser citar ali felicidade como eudemonia, né, como realização, virtude ética, importância da prática constante para conseguir atingir ali a excelência, a gente pode citar a Ética a Nicomanco, do Aristóteles. Se for para a gente falar sobre mundo das ideias versus o mundo sensível, teoria das formas, importância da justiça e da educação, a gente pode citar
A República, de Platão, que é uma obra ali que vai auxiliar também dentro do repertório. Se você quer falar sobre niilismo, sobre poder, né, sobre a vontade do poder, sobre o super-homem ali, não no sentido heróico da coisa, mas um homem acima, uma crítica à moral cristã, você vai poder citar Nietzsche, certo? Se for para falar sobre existencialismo, liberdade radical, responsabilidade individual, conceito de má-fé, a gente cita Jean-Paul Sartre, certo? Se vocês querem falar sobre necessidades filosóficas, segurança, questões ali relacionadas com a segurança social, com a estima, com a autorrealização, a gente pode citar o Abraham Maslow. E se você quer falar sobre ego, sobre mecanismos de defesa, sobre vida e morte, dá para citar Sigmund Freud, certo? Com a obra ali, a interpretação dos sonhos ou o mal-estar na civilização. Então, aqui são algumas ideias, né, para a gente conseguir trabalhar algumas dessas obras mais filosóficas dentro do texto e que vocês podem apresentar na redação de vocês. De autor, ali a gente pode trabalhar o suicídio ou as regras do método sociológico do Durkheim, né, da Emile Durkheim, para falar ali sobre fato social, sobre coesão social, sobre solidariedade, e uma solidariedade, eu quero que vocês foquem aqui nesse termo, ó, a solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica. Quem não sabe o que é, dá uma pesquisadinha sobre, mas basicamente é aquela solidariedade que a gente realmente faz, né, ali, eu não vou usar o termo bondrado, mas que a gente faz sem pensar muito nas consequências e no que aquilo vai gerar, e nós temos a solidariedade mecânica, que está muito associada, um termo que não sei se todos aqui já ouviram falar, mas a solidariedade mecânica ela está muito associada à síndrome do branco salvador, que é aquela pessoa que vai lá, faz uma boa ação, principalmente em países marginalizados, né, países ali, principalmente na região africana, e aí vai lá, faz uma boa ação, filma, fotografa, posta nas redes sociais. Isso é uma solidariedade mecânica. Ou então a pessoa que está sempre, né, compartilhando ali a solidariedade que faz, solidariedade mecânica, dá para a gente citar Durkheim nessa situação, tá? Se for para falar sobre ações sociais, racionalização, dominação legítima, a gente pode citar o Weber, certo? Max Weber. Se nós queremos falar ali sobre luta de classe, materialismo histórico, modos de produção, alienação, dá para citar o Karl Marx, também aparece em muito texto, muita redação. Se for para falar sobre capital cultural, sobre campo, sobre distinções sociais, a gente pode citar o Pierre Bourdieu, certo? Principalmente ali com a obra O Poder Simbólico, que é uma obra bacana dele para trazer dentro das redações. Dos mais conhecidos, se for para a gente falar sobre totalitarismo, controle estatal, manipulação, crítica ali a qualquer tipo de autoritarismo, nós temos o Orwell, George Orwell, principalmente com 1984, A Revolução dos Bichos. Acredito que muitos aqui já tenham passado pelas duas obras, mesmo que não tenham lido, sabem sobre o que elas falam, sabem qual é ali a história, e você já consegue utilizar na redação tendo isso, tá? Se for para a gente falar sobre absurdos, sobre existencialismo, revolta, busca do sentido, a gente pode trazer o Estrangeiro ou o Mito de Sísifo, do Albert Camus, certo? Ainda com autores, se for para a gente falar sobre existencialismo, leveza e peso da existência, trazer ali ironia, crítica a totalitarismos, a gente tem duas obras de Milan Kundera, que é A Insustentável Leveza do Ser e A Imortalidade, que você pode trazer também. E se for para falar sobre alienação, burocracia opressiva, sobre absurdos, sobre existencialismo, nós temos o Kafka, certo? O Franz Kafka, com A Metamorfose e O Processo, que são duas obras aí que você também pode trazer dentro da sua redação. Vamos lá, estruturar. Opa, chegou pergunta? Tem diferença da redação da PrEP para a da EFON? Eu não sei o que é a redação da PrEP. Alguém me ajuda? Fala para mim o que é, por favor.
Se você trouxer a instituição ali com o nome completo, eu consigo te ajudar melhor, mas provavelmente tem no modo que ela é aplicada, tá? E, no SpaceX, tá. A SpaceX tem texto de apoio, então a maior diferença tá nisso, tá? A iPhone não tem texto de apoio, tem só título e tema. A, a redação em si, a grade, né, a estrutura da redação é a mesma. Introdução, desenvolvimento, conclusão, introdução com contextualização e tese, 2 parágrafos de desenvolvimento, cada um com o seu próprio repertório e seus próprios argumentos, conclusão com um só, síntese do texto e retomada da tese. SpaceX costuma vir com um aviso de que não que é proibido fazer cópia de qualquer parte dos textos de apoio ou da prova, né, que foi aplicada no dia. Então, não pode ter cópia de nada. O que significa que você tem que trazer um repertório sociocultural bem bacana e bem elaborado para a SpaceX também. As redações do Exército, de forma geral, são mais chatas em relação à gramática também, tá? As redações da Marinha e da Aeronáutica não costumam ser tão absurdas assim, tão chatinhas. Mas digo principalmente em peso na nota, tá? Mas o SpaceX, ele como prova do Exército, assim como as outras provas do Exército, ele costuma ser um pouco mais chato no que diz respeito ao peso gramatical. Inclusive, provas do Exército, mesmo quando não está escrito no edital, elas penalizam rasura, letra feia, se você passa ou não da margem, enfim, ela vai trazer tudo isso aí no meio, o que pode atrapalhar um pouco a nota de vocês, tá? Pode falar, Ana, se você quiser mandar no chat ou abrir o microfone, fica à vontade. Obrigada, prof. Boa noite. Tá me ouvindo? Estou ouvindo, pode falar. Eu estava pensando agora que você começou a falar sobre isso da PrEP, se a gente, por exemplo, na AFA tem os textos motivadores, se a gente pegar, não copiar exatamente o que está nos textos motivadores, mas usar como repertório, a gente perde ponto. Vamos lá. Sobre texto motivador de forma geral em todas as provas. Vocês sempre vão evitar copiar, tá? Então, para quem está comigo no Insta e não conseguiu ouvir a Ana, ela perguntou se na AFA pode trazer partes ali do texto não copiados, mas parafraseados, tá? Depende da prova. ESA, CFRM, por exemplo, costumam trazer que é proibido, inclusive, a paráfrase das partes do texto motivador. As provas da aeronáutica, elas não costumam proibir paráfrase. Porém, quando a gente tem aquela nota de informatividade, ela pode tirar 0,25 por informação que você trouxe retirada do texto de apoio, se ela não for ser bem trabalhada. O que é uma informação bem trabalhada? Uma informação retirada bem trabalhada? É uma informação que você consegue trazer elementos de fora daquilo que foi colocado no texto de apoio. Então, você não traz só a informação do texto de apoio, você traz elementos de fora também. E aí você não é penalizado. Então, de uma forma geral, para todas as provas, gente, de uma forma geral, eu indico que vocês evitem ao máximo utilizar as informações do texto de apoio, tá? Tentem ao máximo trazer repertório produtivo interno, tá? Repertórios que vocês tenham. Então, só usa o texto de apoio se você realmente não consegue pensar em absolutamente nada para trazer dentro da redação. Se você tem ali para trazer de fora, usa. Se não, aí você vai parafrasear bem direitinho, tomar muito cuidado para não copiar parte nenhuma do texto, exatamente para não correr o risco aí de plágio, né? Porque é isso que eles consideram. Eles consideram plágio. Em algumas provas é desconsiderado da correção, em outras zerado, realmente você é eliminado ali da prova de redação, tá? Tranquilo, Ana? Tranquilo, prof. Obrigada. Perfeito. Tem mais pergunta aqui na parte de finalização. Apenas o argumento que volta ou os dois, no caso das duas partes do desenvolvimento? Na parte de finalização, você diz a conclusão ou na parte de finalização de cada parágrafo do desenvolvimento? Se for cada parágrafo do desenvolvimento, cada um deles tem que se finalizar, tem que se fechar ali bonitinho. Se for na conclusão, a gente traz a retomada dos dois, porque eu apresento uma síntese, né, daquilo que foi apresentado dentro do texto, tá? Então, na conclusão é isso, síntese geral, você retoma sua tese, né, que é ali a base central do seu texto,
põe um pontinho final, começa outro período e traz a síntese do que foi apresentado, que é basicamente ali um apanhadão do que você apresentou nos 2 parágrafos do desenvolvimento. Eu trouxe exemplo de redação para vocês e eu vou mostrar, beleza? Antes, deixa eu mostrar para vocês uma ideia de como trabalhar o tema subjetivo, por exemplo, aquele da felicidade que eu falei, né? Então, aqui no tema, o que é felicidade? Como que eu poderia trabalhar esse tema ali, né? Que é chatinho, que é um pouco mais subjetivo. Primeira coisa, na introdução, eu ia trazer aqui a definição de felicidade, né? Que é a contextualização do tema ali, levando em consideração, por exemplo, a sociedade moderna. Então, eu mesma vou lá e crio como se fosse um recorte para minha redação, para ela não ficar tão ampla, para não ficar tão perdida ali. Então, eu vou trabalhar a felicidade dentro do contexto de sociedade moderna, certo? E aí eu vou apresentar a minha tese, que pode ser aqui, por exemplo, que a felicidade é um estado subjetivo influenciado por fatores internos e externos. Isso é a minha tese, certo? É isso que eu penso a respeito de o que é felicidade. E aí, o que eu vou trabalhar dentro dos meus parágrafos de desenvolvimento? No parágrafo 1, eu posso trazer uma perspectiva ali mais filosófica, falando sobre Aristóteles e a felicidade eudaimônia, certo? Ali a prática de virtudes. No segundo parágrafo, eu posso trazer uma perspectiva ali mais psicológica, né? Com o Maslow, falando sobre autorrealização, necessidades humanas. Prof, mas eu não lembro de nenhum filósofo, pensador, escritor, eu não lembro de ninguém que fale sobre felicidade para trazer dentro da minha redação. Tenta pensar, então, em repertórios um pouco mais além. Então, a gente falou ali que a felicidade é um estado subjetivo, influenciado por fatores internos e externos, certo? Vamos trabalhar no primeiro parágrafo de desenvolvimento o fato de ser um estado subjetivo. A gente pode começar definindo que a felicidade é subjetiva porque ela muda de pessoa para pessoa e que nem todo mundo ali consegue entender a motivação de felicidade do próximo, não consegue entender a motivação de infelicidade do indivíduo. E como, por exemplo, para algumas pessoas, felicidade é uma promoção no trabalho, enquanto para outras, felicidade é ali a aquisição de bens. Então, você pode trazer esse tipo de extrapolação de pensamento para dentro da redação, mesmo sem citar ali um filósofo, um pensador ou coisa do tipo. Se você conhece, por exemplo, uma música que fale sobre felicidade, traz um trechinho ali para poder trabalhar a contextualização, para poder trabalhar o seu repertório, isso também já vai ficar bacana. Se você conhece um filme, por exemplo, Em Busca da Felicidade, que basicamente fala, né, ali do personagem do Will Smith tentando criar o filho dele e como isso vai ser a base ali para uma vida feliz, pode trazer também. Percebem que eu trouxe para vocês filósofos, pensadores, escritores, porque eu sei que vocês adoram, mas a gente não precisa ficar presa nesses caras. A gente pode trabalhar ali com coisas de fora, a gente pode trabalhar com música, a gente pode trabalhar com livro e por aí vai, tá? Trouxe também aqui, ó, para vocês os nossos últimos temas. Mas antes de ir para ele, como que vocês estão de perguntas por aí? Pessoal que está comigo no Insta, pessoal que está comigo aqui no Meet, falem para mim como vocês estão. E aí a gente vai ver os últimos temas ali até 2023 e vamos para um exemplo de redação também que eu preparei para vocês. Acho que está tranquilo, né? Bom, aquilo que eu falei para vocês, da gente conseguir identificar os eixos temáticos, né, os temas que fazem parte ali da proposta do tema de redação. Em 2020, o tema foi a importância das memórias afetivas para a tomada de decisões em nossas vidas. A primeira coisa que vocês vão tomar cuidado aqui não é porque está escrito em nossas vidas que vocês podem utilizar a primeira pessoa dentro da redação dissertativa argumentativa, tá? Vocês não vão. Mesmo que o tema apresente a primeira pessoa, nesse caso aqui a primeira pessoa do plural, mesmo que o tema traga a primeira pessoa, vocês não vão utilizar a primeira pessoa na redação, porque isso foge do gênero textual solicitado, tá bom? Então, a gente vai ignorar esse em nossas vidas e vai transformar em aquilo lá que eu falei para vocês, para a tomada de decisões na vida da sociedade, na vida do indivíduo, na vida da população, enfim.
Nós faremos essa alteração para não cair ali na pegadinha da primeira pessoa, tá? O que esse tema quer que a gente fale? Ele quer que a gente fale a importância do quê? Das memórias afetivas, certo? Em qualquer lugar? Não, sobre a tomada de decisões, certo? Então você tem que falar por que a memória afetiva é importante na tomada de decisões. O que ela influencia na tomada de decisões? Como que você trabalha essa tomada de decisões? Aqui talvez daria para fazer um paralelo com a questão ética, então trabalhar com ética dentro dessa tomada de decisões, trabalhar com ética dentro dessa importância, né, do como as memórias afetivas, elas acabam ali mexendo com essa questão ética, daria para trazer ali questões relacionadas com o religioso também, e de como memórias afetivas às vezes se cruzam com a religiosidade, e como isso, né, vai ali interferir de alguma forma dentro dessas tomadas de decisões, dá para trazer tudo isso. Em 2021, o tema foi a capacidade de resiliência do ser humano em imposições sociais. O que são imposições sociais, né? Quais são as imposições sociais que nós temos? Elas geralmente estão ligadas ali a situações, né? A questões situacionais ou a questões que são iminentes, que fazem parte de quem nós somos. O que eu quero dizer com isso? Nós temos imposições sociais relacionadas à sexualidade, nós temos imposições sociais relacionadas a grupos étnicos, nós temos imposições relacionadas a questões ali socioeconômicas. Então, e quais são ali, né? Qual que é a capacidade de resiliência do ser humano dentro dessas imposições sociais? Percebem? É um tema chato, é um tema bem chato de trazer, mas eu posso trabalhar, por exemplo, a resiliência feminina dentro de um mundo machista, dentro de um mundo patriarcal. E como a mulher se torna ali, né, ela acaba por ser um ser resiliente, mesmo dentro dessa situação. Então, é um exemplo aí que eu posso trazer por conta dessas imposições sociais. Eu posso trazer o exemplo de pessoas de religiões de matriz africana que passam ali por imposições sociais de marginalidade e têm a sua fé atacada, por exemplo, e como elas trabalham a resiliência dentro dessas imposições, certo? Então, conseguir entender esse tipo de tema que parece que não tem nem pé nem cabeça, é basicamente vocês interpretarem o que é que ele quer dizer. Vocês vão perder, gente, uns 10 minutos, pelo menos, lendo o título, o tema e tentando entender o que é que ele fala, pelo fato de não ter textos de apoio, tá? Porque quando tem texto de apoio, a gente lê o texto de apoio e consegue entender para onde é que a redação está querendo que a gente vai, a gente consegue entender o que é que a redação espera, né? Que a gente apresente ali dentro da escrita. Quando não tem esse texto de apoio, fica muito mais difícil. E aí você precisa tirar todas essas interpretações de, no máximo, ali uma linhazinha de escrita. Eu sei que é difícil, eu sei que é chato, mas é o que eu preciso que vocês façam, tá? 2022 foi padrões de beleza e os efeitos na autoestima do indivíduo, que nós já analisamos hoje. E 2023, inconformismo, atitude de transformação. Percebam que aqui ele não está perguntando, ele não está falando para você escolher se é ou não uma atitude de transformação. Ele está impondo que o inconformismo, ele é uma atitude de transformação. Então, é a partir disso que você vai escrever. Você parte desse pressuposto, você parte dessa informação, na verdade, de que conformismo é atitude de transformação e você justifica. Aqui entra aquilo que eu falei para vocês de interpretação, de fazer perguntas para o tema. Então, você poderia perguntar, por exemplo, por que o inconformismo é uma atitude de transformação? E aí você responde para si mesmo. E isso fica mais fácil de conseguir criar a tese. Entendem onde eu quero chegar? Se você não entende a pergunta do tema, transforma ela em uma pergunta que fica mais fácil para você. Ou então, se é um tema como esse daqui que não tem pergunta, transforma ele em pergunta para que a resposta dessa pergunta seja a sua tese. Isso é o que você poderia fazer aqui. Então, inconformismo, atitude de transformação, esse é o título tema. Transforma ele numa pergunta.
Por que o inconformismo é atitude de transformação? A resposta é a sua tese, entende? A resposta que você der para essa pergunta é a tese que você vai apresentar dentro da sua introdução, certo? Então, pode parecer difícil, mas quando você pega esse jeitinho de transformar, de trazer perguntas e tudo mais, fica mais fácil para conseguir construir a tese dentro da introdução, certo? Vamos para o nosso exemplo de redação? Eu sempre tento fazer com que a aula não dure mais de 1 hora, gente, mas é impossível, porque a gente vai se empolgando aqui nas perguntas e quando eu vejo, pô, 1 hora de aula, mas tô acabando, prometo que vocês vão conseguir descansar. Vou liberar esses slides para todo mundo, tá? Então, principalmente as partes que trazem ali algum tipo de repertório ou coisa do tipo, vou liberar para vocês lá no site para vocês conseguirem acessar, beleza? Então, vou tentar fazer isso hoje já depois da aula, porque eu sei que tem gente que vai estudar amanhã, tem gente que não vai, então vou compartilhar com vocês, tá bom? Vamos lá, então. Tema de redação foi um tema que eu passei para minha turma do intensivo, que eu pedi para que eles escrevessem, e eu trouxe a minha escrita dessa redação, então escrevi, né, também de acordo com o tema que eu passei para eles. Então, primeira coisa, interpretação do tema. A natureza humana, inata ou moldada pela sociedade? Aqui, ó, nós temos um ou no meio, né? Significa, então, que eu não posso falar que ela é as duas coisas. Eu tenho obrigatoriamente. Eu vou deixar os slides no site, eu compartilho o link com vocês. Do mesmo jeito que eu compartilho o link de Drive e tal, eu vou compartilhar com vocês depois que eu soltar lá. Então, aqui eu tenho um ou, certo? Primeira coisa que a gente vai levar em consideração é esse ou, porque eu não posso falar que ela é as duas coisas. Eu não posso alegar que ela é tanto um quanto o outro, tá? A gente tem que falar se ela é inata ou se ela é moldada pela sociedade, beleza? Bom, eu escolhi como foco da minha redação que ela é moldada pela sociedade, tá bom? Então aí a gente fala sobre a natureza humana. Começo ali então. A discussão sobre a natureza humana e sua formação é uma das mais antigas e profundas na filosofia e nas ciências humanas. Uma visão que tem ganhado destaque, especialmente em estudos sociológicos e psicológicos, é a de que a natureza humana é predominantemente moldada pela sociedade. Segundo essa perspectiva, os comportamentos, valores e traços de personalidade de um indivíduo são fortemente influenciados pelo ambiente social e cultural em que ele está inserido. Assim, essa visão enfatiza a importância das interações sociais, da educação e das normas culturais na construção da identidade humana. Essa daqui, ó, é a minha tese, certo? Eu respondo a pergunta da minha introdução, basicamente trazendo aqui uma vertente filosófica com a qual eu concordo, e eu começo fazendo uma breve contextualização, né? A minha contextualização é: a discussão sobre a natureza humana e sua formação é uma das mais antigas e profundas na filosofia e nas ciências humanas. Isso é uma contextualização. Aí eu vou apresentar, né, aqui uma contextualização, um repertório que já vai deixar claro qual é o meu pensamento a respeito do texto, que fala, né, uma visão que tem ganhado destaque, especialmente em estudos sociológicos e psicológicos, é de que a natureza humana é predominantemente moldada pela sociedade. Então, aqui eu começo a afirmar o meu posicionamento, né? Nessa partezinha aqui. Mas a minha tese em si aparece aqui embaixo, certo? Em vermelho aí que vocês estão vendo. Beleza? Bom, vamos para o P1, então, que é o primeiro parágrafo do desenvolvimento. Ele vai trazer aqui para mim, ó. John Locke, no século XVII, foi um dos primeiros a defender a ideia de que a mente humana é uma tábula rasa, ao nascer, sendo completamente moldada pelas experiências vividas. Isso daqui é tanto um repertório quanto uma contextualização, certo? Porque eu estou citando Locke, estou citando aqui algo que ele fala a respeito do assunto. Vou deixar aqui azulzinho, mas para vocês entenderem, né, que eu contextualizo com um repertório, que a gente está usando o azul para poder contextualizar. De acordo com essa teoria, as pessoas nascem sem conhecimento ou características inatas, e tudo que se torna parte da sua natureza vem das influências externas,
Isso daqui eu vou marcar como meu repertório, certo? Eu estou expandindo e explicando. Por que que tem essa parte aqui? Porque eu não posso partir direto para o meu argumento depois de ter apresentado aqui essa informação de repertório do John Locke. Eu tenho que trazer uma explicação, eu tenho que trazer uma contextualização, eu tenho que trazer algo ali que una o repertório àquilo que está sendo colocado no argumento. Inclusive, vamos mudar a cor para ficar mais fácil. E aí, só nesse exemplo aqui está vindo que ele está diferente dos exemplos que eu costumo compartilhar com vocês lá no Insta, mas tudo bem. Aqui eu trouxe primeiro o repertório para depois contextualizar, certo? E aí aqui vem a minha contextualização. E aí eu passo para o meu argumento. Dessa forma, o ambiente familiar, a educação formal e as interações sociais desempenham papéis cruciais na formação do caráter e do comportamento de uma pessoa. Isso daqui é o meu argumento, que é o que casa com a minha tese. Eu tenho uma coisa que eu gosto de chamar de gatilho, palavra de gatilho, que é o que deixa claro o seu argumento, que é esse papéis cruciais aqui, ó. A gente vai utilizar fundamental, importante, necessário, crucial e coisas do tipo, quando a gente quer defender que aquilo é bom, que aquilo é bacana. E isso, basicamente, é o gatilho da minha argumentação. Pode ser o oposto também, então falar que algo é negativo, prejudicial, que apresenta falhas, enfim, pode também. Geralmente a gente vai falar só sobre o positivo, tá? Mas não anula o fato de você trazer questões negativas a respeito de um tema também. E aí eu chamo de palavra de gatilho, porque é aqui que o corretor vai conseguir realmente entender e vai ficar realmente claro que você está trazendo o seu argumento, que você está trazendo o seu posicionamento dentro desse parágrafo, tá? Isso, e é claro aqui que eu gosto de destacar sempre também, o uso de um conectivo conclusivo para a apresentação do argumento, tá? É muito importante trazer isso também. Você facilita a vida do seu corretor, você fica ali, você consegue passar para ele exatamente qual é o seu argumento, e isso facilita muito a vida, tá? Pessoal que está comigo no Insta, depois vocês vão conseguir ver essas redações, essa redação que eu estou compartilhando, porque ela está comigo com o pessoal do Meet, tá? Começa o meu segundo parágrafo do desenvolvimento. Ela tá ali, ó, começando com ademais, porque eu sempre vou começar o segundo parágrafo do desenvolvimento com um conectivo adequado. Nesse caso aqui, eu trouxe um conectivo aditivo, tá? Por quê? Porque eu preciso deixar claro que os meus dois parágrafos de desenvolvimento fazem parte da mesma estrutura. Eles não são a introdução, eles não são a conclusão. Eles são exatamente o meu parágrafo, a minha estrutura de desenvolvimento e que devem ser conectados por um conectivo adequado, tá? Então, ademais, a teoria do desenvolvimento social de eu não vou ler o nome dele porque eu não vou nem tentar, Lev Vygotsky, provavelmente é isso, enfim, reforça essa visão argumentar que o desenvolvimento cognitivo e comportamental é profundamente influenciado pelas interações sociais. Então, aqui, ó, mais uma vez, dessa vez eu tenho primeiro contextualização, certo? Citando aqui, essa contextualização é repertório? Também é começo de repertório, sim. Mas o meu repertório vem realmente aqui, ó. Vygotsky propôs que a aprendizagem é um processo social, medido pela linguagem e pelas práticas culturais. Segundo ele, as crianças desenvolvem suas habilidades e conhecimentos através da internalização das interações com adultos e pares em seu ambiente. Isso daqui é o meu repertório, ó. Meu segundo repertório, que tem que ser diferente do primeiro e que vai aparecer no P2. E aí eu venho com a minha conclusão. Nesse sentido, tal processo de internalização destaca como os contextos sociais e culturais são fundamentais para moldar a mente e o comportamento humano. Apresento o meu argumento. As minhas palavrinhas de gatilho estão aqui, ó. São fundamentais. É o gatilho da minha argumentação. Tenho aqui uma expressão conectiva conclusiva, nesse sentido, e apresento bonitinho: contextualização, repertório, argumento.
Vocês podem ver que sempre essa estrutura que eu utilizo em todas as redações que eu apresento de exemplo para vocês, seja no Insta, seja no nosso curso, seja nos e-books de repertório que eu vendo. Às vezes elas vêm invertidas ali, contextualização, repertório, ou repertório e contextualização, mas eu sempre apresento contextualização, repertório e argumento. Por quê? Porque isso deixa o meu desenvolvimento completo e eu sei que eu não vou perder pontos de desenvolvimento fazendo essa estrutura. Não vou perder argumentação, não vou perder coesão, não vou perder nenhum ponto ali que possa me prejudicar, né, com a parte de desenvolvimento, que é a parte mais chatinha da redação, convenhamos, né? O restante é bem mais tranquilo. Vamos ver a nossa conclusão? Conclusão sempre iniciando aqui com uma expressão conectiva, para deixar claro que o nosso texto está acabando. E aí eu venho. Em síntese, a visão de que a natureza humana é moldada pela sociedade enfatiza a influência determinante do ambiente social e cultural na formação dos indivíduos. Isso daqui é a retomada da minha tese, certo? Eu retomo ali a minha tese. Desde as primeiras interações familiares até as complexas dinâmicas sociais e culturais, cada aspecto da vida em sociedade contribui para moldar os valores, comportamentos e traços de personalidade de uma pessoa. Aqui eu apresento uma síntese do que foi apresentado dentro do texto, né? Então, falando ali sobre as experiências de forma geral e como elas afetam ali o comportamento. E finalizo com aquilo que eu falei para vocês, que pode ser uma frase de pensamento, né, e coisa do tipo. Assim, a compreensão da natureza humana deve reconhecer o poder transformador das experiências sociais. Apresento aqui uma frase, uma chamada de ação, né, no sentido de levar o meu leitor a pensar sobre aquilo que eu estou escrevendo. Vocês não vão apresentar na conclusão nenhum tipo de pergunta retórica, não vão ficar trazendo frase clichê, não vão trazer frases ali que são de fora do que você trouxe no texto. Não é hora de entrar informação nova, não é hora de trazer citações que não apareceram dentro do texto, não é hora de trazer repertórios que não apareceram dentro do texto. Conclusão é feita para concluir. Então, eu apresento só uma síntese do que foi apresentado e uma retomada da tese, mas absolutamente mais nada, tá? É só isso daqui mesmo, beleza? Como foi, gente? O que vocês acharam aí? Conseguiram entender certinho o exemplo? Deu para pegar todas as partes do que precisa aparecer dentro da redação para vocês? Comentem aqui comigo. Dava para usar esses repertórios no tema da EFON, de memórias afetivas? Eu acredito que daria sim, porque aqui, como a gente está falando que os comportamentos eles são moldados socialmente, daria para a gente trabalhar assim. O das memórias afetivas, ó, foi o de 2000 e... Deixa eu voltar aqui nos meus slides, que de cabeça eu não lembro, não. Cadê os temas, rapaz? Peraí que tô achando. Acho que está logo antes da nossa redação. Ó. Foi de 2020, a importância das memórias afetivas para a tomada de decisões em nossas vidas. Então, daria para a gente trabalhar, sim, essas questões de como nós somos moldados socialmente e principalmente moldados ali pelas nossas convivências familiares, de escola e coisa do tipo, e daria para trazer ali sem problema. Vamos lá, mais um. Se acabar repetindo conectivos em parágrafos diferentes, acaba perdendo ponto ou por estar em parágrafos diferentes, os corretores não ligam? Se tem uma coisa que a gente vai evitar repetir nessa vida, é conectivo, tá? Repetir palavras é normal, acontece. Mas repetir conectivo a gente vai tentar muito, muito, muito evitar. Eu mesma, de vez em quando, acabo vacilando e trazendo o mesmo conectivo em mais de um parágrafo ali, não importa qual seja, mas a gente vai evitar ao máximo. Por isso que eu indico que vocês tenham uma listinha de conectivos para poder utilizar. Por exemplo, a gente sabe que tem que trazer um conectivo conclusivo na introdução, tem que trazer um para cada parágrafo de desenvolvimento nos argumentos e tem que trazer um para a conclusão. Então, você já sabe que você precisa de 4 parágrafos, de 4 conectivos conclusivos na escrita da sua redação. Já guarda esses 4, já vai com eles ali, ó, prontinho. Assim você não vai ter que ficar quebrando a cabeça para pensar em conectivo. Você sabe que você tem que trazer um conectivo aditivo obrigatório entre o P1 e o P2, geralmente aditivo, né?
já vai com o seu conectivo aditivo em mente. Assim você não vai ficar quebrando a cabeça para pensar em um na hora da prova, tá? A Ana, pode falar, Ana. Prof, sobre ainda esse assunto do tema da IFON, da redação, se, por exemplo, eu citasse é, esses repertórios que a senhora trouxe, aí no Uhum. final, tipo, no final onde eu concluo o meu parágrafo de desenvolvimento, que eu coloco minha argumentação, aí eu teria que mostrar, tipo, de diferente, eu teria só que mostrar como que isso afeta na tomada de decisões, né? Porque senão o Exatamente. meu texto ia ficar expositivo, eu ia perder ponto de exposição, né? Você ia tangenciar. Então, você tem que ligar com a questão de tomada de decisões, porque, né, é isso que o tema está te pedindo. Ele está pedindo para você falar sobre memória afetiva, então também é importante citar memória afetiva e tem que citar a tomada de decisões. Se não trouxer as duas coisas, você está ou tangenciando ou fugindo do tema que foi proposto. Então, isso para qualquer tema que for. Lembra sempre de verificar se as palavras-chave que estão ali no título tema estão aparecendo ao longo do seu texto, na introdução, no desenvolvimento, na conclusão. Lógico que podem ser sinônimos, né? Não ali a palavra-chave em si, mas sinônimos, já que eles têm ali o mesmo valor semântico no final das contas. Verifica só se você está trazendo esses temas, esses termos, né, ao longo da sua redação, tá? Beleza. Aí, tipo, também dava para eu colocar o primeiro parágrafo como a importância das memórias afetivas. E na segunda falar da importância dessas para a tomada de decisão. Tipo, primeiro parágrafo eu falo qual a importância das memórias afetivas, que é importante no desenvolvimento humano, e no segundo parágrafo de desenvolvimento falo que, tipo, como a gente cresce é o que a gente se torna e influenciam diretamente nas decisões que a gente vai tomar. Daria para trazer sim, é uma estrutura boa, inclusive é uma técnica boa de vocês pegarem na hora de escrever a redação. Só tomem cuidado, porque não é sempre que vocês vão conseguir transformar cada tópico em um parágrafo, tá? Então, às vezes, pode ser que não venha, né, ali o suficiente para trabalhar um em cada parágrafo do desenvolvimento. Mas é uma estrutura que vocês podem seguir sim, desde que, mais uma vez, ela traga os termos ali que fazem parte do título tema, fique clara a sua argumentação e a sua argumentação realmente se case com aquilo que está sendo apresentado na tese. A tese tem que trazer tudo. A tese tem que abordar a resposta como um todo, ela não pode vir dividida, tá? Chegou mais um. A contextualização da introdução deve seguir as ideias dos argumentos? É interessante que sim, para você não acabar cometendo incoerências dentro da sua redação. Então, se você vai defender na sua, na sua tese que o uso de bicicletas é bom para o meio ambiente, a sua contextualização não pode falar o oposto. E nem pode defender, por exemplo, o uso de biocombustível, já que você está falando do uso de bicicletas, entende? Então, só toma cuidado para que case ali, no final das contas, com aquilo que você está apresentando dentro da sua introdução, da sua tese. Contexto e tese precisam andar ali meio de mãozinhas dadas. A contextualização, ela tem muito mais a ver com o tema em si, né? Então, basicamente, a contextualização vai ser uma explicação sobre algo. Você vai explicar aquele tema que está sendo cobrado. E aí, a sua tese, como ela vai partir desse tema, como a tese sai de dentro desse tema, é bem difícil a gente trazer coisas diferentes. Elas geralmente são ali ligadas e estão casadinhas mesmo, tá? Mais alguém, gente? Pessoal que está comigo no Insta também, se vocês quiserem mandar dúvidas de redação, podem ficar à vontade, tá? No mais, como eu prometi para vocês, eu vou subir esses slides, vou subir eles com essas marcações que eu fiz mesmo, tá, gente? Tudo rabiscadinho, porque eu acho que vai ficar mais fácil para vocês conseguirem identificar o que é cada parte, tá? Vou subir lá no site para vocês, vou compartilhar no Story o link, que eu acho que vai ficar mais fácil para vocês conseguirem acessar, em vez de ter que pedir para eu mandar no privado, eu subo ele lá nos stories e vocês conseguem acessar esse link certinho com o Drive, com os PDFs.
Sobre a hora da prova, eu sei que tem muita gente que fica em dúvida entre redação primeiro, questões primeiro, ou seja lá o que for. Independente da ordem que vocês forem escolher, eu peço que vocês deem um tempinho entre escrever a redação no rascunho e passar ela limpo, tá? Porque é esse tempinho que vai fazer com que a mente de vocês descanse e que vocês consigam ali passar a redação a limpo, identificando possíveis erros. Então, terminou de escrever sua redação ali no rascunho, tal, dá uma lida geral nela, vai lá resolver algumas questões, resolve ali algumas atividades, e aí você volta para a folha oficial e aí sim passa ela limpo. Por quê? Para você conseguir identificar problemas principalmente de pontuação, concordância e regência, que são errinhos ali que a gente deixa passar por falta de atenção, tá? Então, independente se você for começar pela redação ou se for começar pelos exercícios, dá essa pausinha entre rascunho e passar limpo, tá? No mais, aconselho que vocês não virem à noite estudando. O que dava para a gente estudar, a gente já estudou. Evitem, né? Ficar muito ali pegando o caderno na mão, revendo. Eu sei como que é, eu também escrevi redação. Ficava, né, lá vendo flashcard e coisa do tipo, quase que no ônibus indo fazer a prova. Mas esse tipo de coisa mais atrapalha e deixa a gente mais ansioso do que o oposto, tá? Então, vamos tomar cuidado. No mais, muito obrigada a todos que participaram, que estiveram aqui comigo hoje. Eu espero de verdade que a aula tenha ajudado vocês, que tenha dado aí um último gás para conseguir escrever essa redação, que tenha auxiliado a entender ali as partes finais para a gente fazer essa prova. Estou com vocês sempre lá pelas nossas redes sociais, pelo Insta e tudo mais. Quando vocês souberem o tema, mandem para mim, eu sou muito curiosa. Então, terminou de fazer a prova, ó, manda o tema para a professora, que eu vou ficar muito feliz mesmo. E eu vou compartilhar com vocês depois os slides da nossa aula, tá bom? Então, muito boa prova para todos vocês, boa prova para todos. Espero ali que redação não seja problema, né? Vamos ver o resto. Espero que vocês tenham estudado também. E qualquer coisa que vocês precisarem, gente, estou com vocês lá no Insta, estou com vocês no WhatsApp, é só me procurar por lá, tá bom? Então, brigadão, boa noite para todos vocês e a gente vai se falando então aí ao longo dessas semanas, tá, gente? Até mais e uma boa noite para todos vocês.